RFI Convida. Márcia Bechara. A primeira vez que se encontraram os brancos e os índios Metuctir da nação Kayapó foi no estado do Mato Grosso, no Brasil, em 1953. Documentou este que foi chamado de O Primeiro Encontro, o repórter fotográfico Henri Ballot, que trabalhava então na antiga revista brasileira, os mais velhos devem se lembrar, a famosa revista O Cruzeiro. O RFI convida hoje a franco-brasileira Véronique Ballot, filha de Henri, que apresenta o documentário La Deuxième Rencontre, o segundo encontro, no Cinema Brady, aqui em Paris. Boa tarde, Véronique. Eu aproveito para mostrar o cartaz do filme La Deuxième Rencontre, que entra em cartaz aqui em Paris. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Escuta, primeiro eu gostaria que a gente começasse. Eu quero saber como nasceu essa vontade de refazer seguir esses passos do teu pai lá no Mato Grosso, como que surgiu a vontade de fazer esse documentário. Queria saber também se é documento, se é memória, se é herança, se é tudo junto. Um pouco de tudo isso, sim. Quando eu herdei o arquivo fotográfico do meu pai, o que me chamou a atenção foi justamente essas imagens, né, desses indígenas que são tão desconhecidos da gente, tão longe, né, da nossa cultura urbana. E também logo antes do meu pai falecer, ele me enviou uma foto na qual eu estava nos braços de Krumari, que aliás está na capa desse livrinho aí, no quarto centenário da cidade de São Paulo, em 1954. É toda uma história que você recupera junto com a história do seu pai. Exato. E com esse primeiro encontro entre brancos e índios da nação Kayapó no Brasil. Exato. Enfim, a implicação também da revista O Cruzeiro junto às expedições, né, dos Vilas Boas na época. Isso é muito importante dizer. O seu pai acompanhava a expedição dos irmãos Vilas Boas no Mato Grosso, acompanhava pela revista. E de 1952 a 57, a Cruzeiro acompanhou esses primeiros contatos com outras tribos também, né? Não só os Metuctiri, que na época a gente chamavam-no de Tchucarramai, mas tem com outros grupos também, Xicrim, Ticão, do grupo do Kayapó. E a divergência, né, da abordagem dos Vilas Boas com o governo, né, da época, né, que era Getúlio Vargas, que tinha, mesmo tendo sido eleito democraticamente, ele que enfatizou esse nacionalismo, né, da época, e tinha que conhecer as terras do interior, tinha que colonizar essas terras do interior. E essas terras do interior estavam os índios, né? Exato. Agora, voltando para o futuro, falando do teu filme, o que você quis retratar? Qual é o grande motivo desse filme, desse documentário? Eu acho que é pela população indígena, pela sensibilidade, né, dessa população de querer conhecer melhor, né, pois só a conhecia através das fotos, e rever os sobreviventes e também os descendentes para dar a palavra a eles de como foi esse primeiro contato. Porque até então era o branco que contou de maneira bem espetacular, como a Cruzeiro fazia, contou como foi esse primeiro contato. Né? Uhum. Então, eu quis, né, e conseguir, acho, dar a palavra a eles para eles contarem como é que foi esse primeiro contato e eles reconhecerem os familiares nas fotos. Isso foi muito interessante. E também dar homenagem ao trabalho artístico, fotográfico do meu pai. Qual a impressão que você teve ao encontrar os índios Metuctir 60 anos depois da primeira invasão do homem branco, que não tem outro nome, a invasão nas terras deles? Enfim, é emocionante, foi, acho que muito importante, né, trazer essa história. Eu acho que eu estava trazendo na minha mala todo um período histórico para eles, e que eu acho que para eles também foi emocionante. E eu reconheci realmente uma população que é realmente batalhadora, que luta pelos seus direitos, e como o fotógrafo Henri Ballot conseguiu mostrar também através de suas fotos. Nós estamos falando dos Metuctir, que fazem parte da nação Kayapó. Eu quero relembrar aqui as palavras do grande líder Kayapó, que é o Raoni. Recentemente ele lançou um documento que diz: nós,
povos da Amazônia, estamos cheios de medo, em breve vocês também terão. Eu queria que você falasse um pouco desse... Eu queria saber se você teve contato com Raoni, mas queria que você repercutisse as palavras desse líder da nação Kayapó no Brasil, uma das principais tribos indígenas ou congregações indígenas. Exato, o Raoni o pai dele fez parte desse primeiro contato, mas tem fotos, eu entrevistei o Raoni está no filme, e ele mesmo se reconhece, em outras fotos dançando junto com o Curumari, e já era, na época, reconhecido como uma grande liderança e que se aproximou, e o Orlando Vilas Boas teve um bom contato com ele e formou, né? Ele já vem também com toda uma caricatura do branco, na qual eu acho que ele está sabendo, até nos dias atuais, justamente defender os interesses da Eles se sentem terra dele. ameaçados, Veronique? Sim, principalmente quando foi criado o Parque Indígena Xingu, o parque agora está sendo invadido pelas fazendas. Eu acho que a viagem do Raoni que ele está fazendo agora na Europa é para pedir subvenção justamente para poder barrar o parque, né, as fronteiras do Parque Indígena Xingu, para não ter essa invasão dos fazendeiros. Porque Raoni continua morando no sul, ele continua Metuktiri, porque após esse primeiro contato, houve muita cisão entre eles, né? Muitas divisões, tanto é que agora chamam-se Mecranhoti, o outro grupo, e o Raoni sempre foi fiel às ideias dele. Bom, muito obrigada, Veronique Ballot, pela sua participação de hoje no RFI Convida. Muito sucesso para o filme La Deuxième Rencontre, o segundo encontro. Obrigada a você de me convidar também para essa participação.